Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? A tia espera que todos estejam bem. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo do capítulo 8 sobre o meio técnico, científico e informacional, nesta aula nós vamos abordar o tema indústria e tecnologia. E vocês podem acompanhar esse conteúdo entre as páginas 28 e 29 da apostila de vocês, certo? Então, lá na página 28, na primeira parte, no primeiro parágrafo, diz o seguinte: o subsolo do oeste da ilha da Inglaterra e do país de Gales, na ilha da Grã-Bretanha, transformou a superfície do planeta a partir de meados do século XVIII. Das minas de carvão que forneciam energia para as máquinas a vapor, as fábricas que se multiplicavam, as ferrovias e sobre elas trens fumegantes, enquanto os oceanos começavam a ser cruzados com mais rapidez pelos vapores. O espaço geográfico se reorganizava. Então, pessoal, esse parágrafo ele está falando da primeira revolução industrial, que foi um processo iniciado na Inglaterra, aproximadamente na metade do século XVIII, e que teve como um dos principais acontecimentos a invenção da máquina a vapor e a sua aplicação nas fábricas. E com certeza esse processo trouxe grandes mudanças na economia e na sociedade, que se tornavam cada vez mais complexas. E por consequência, no espaço geográfico, aumentou a quantidade de profissões, a quantidade de mercadorias produzidas, as cidades elas passaram a crescer, o campo acabou conhecendo um processo de mecanização, foram construídas ferrovias que aumentavam a capacidade de circulação de mercadorias, de pessoas, enfim, o espaço geográfico ele se reorganizava. Então tudo isso, isso tudo era a Revolução Industrial com seu ritmo frenético que nascia e se propagava inicialmente pelo continente europeu. E essas modificações elas foram, num primeiro momento, restritas aos países que hoje nós chamamos, que nós denominamos de países desenvolvidos. Então, ela ficou restrita, por exemplo, a diversos países da Europa, como a Inglaterra, que é onde se deu o início da Revolução, na Alemanha, na França, Bélgica, enfim, outros países da Europa. E aqui no Brasil, assim como outros países da América Latina, até o início do século XX, o país ele era dependente da importação de produtos e tecnologia europeia. E é somente a partir de meados do século XX que o Brasil se industrializa, Mas o processo aqui no Brasil foi bem diferente daquele que ocorreu nos países desenvolvidos, porque o capital, o dinheiro e os maquinários, eles vieram em boa parte de fora, vieram de outros países, dos países desenvolvidos. Por exemplo, muitas das ferrovias que foram construídas, foram implementadas no território brasileiro entre o final do século XVIII e o início do século XX, foram projetadas e financiadas pelos britânicos, pela Inglaterra. Então, o processo aqui no Brasil de industrialização se deu de forma bastante diferente do que ocorreu na Europa. Então, pessoal, reforçando, a Inglaterra foi o país onde ocorreu o primeiro processo de revolução industrial e teve como ponto marcante a mudança no processo de produção, onde antes da Revolução prevalecia o trabalho artesanal, que era desenvolvido pelos operários em suas casas,
e depois passou a ser um trabalho assalariado e com o uso de maquinários. A produção fabril conduziu a Inglaterra e outros países da Europa à supremacia do poder político e econômico mundial, e o desenvolvimento do telégrafo possibilitou maior rapidez na comunicação. Os trens a vapor, que eram movidos por carvão, eles formavam um mercado cada vez mais global, mais conectado. E também, aqui na apostila de vocês, no terceiro parágrafo, na página 29, fala que esse desenvolvimento ele se dava ao custo de péssimas condições de trabalho, de saúde e também de exploração de mão de obra. Tá? Então, eram precárias as condições de trabalho dos artesãos no início da primeira revolução industrial. Por exemplo, as fábricas tinham um ambiente insalubre, o tempo de trabalho chegava a 80 horas semanais e os salários eram bem baixos. E além disso, as mulheres, as crianças também enfrentavam as mesmas condições de trabalho. Então era muito comum o uso da mão de obra infantil, como vocês podem observar aqui na imagem da página 29, uma representação do trabalho infantil em uma mina de carvão no século XIX, tá? Então era precária a situação naquele período, né? Então uma sugestão de filme que eu acho bem legal e que proporciona a compreensão de forma crítica ao modelo fordista é o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. Eu vou querer que vocês assistam esse filme e realizem um trabalho em cima dele. Mas na segunda-feira, na nossa aula por Meet, eu passo as orientações, tá bom? Então esse filme é bastante interessante e ele mostra esses problemas no período fordista. E então, pessoal, eu acho que a nossa aula nós finalizamos aqui. Na próxima aula nós damos continuidade falando sobre a primeira revolução industrial, falando sobre as indústrias e a tecnologia. E como atividade de hoje, eu gostaria que vocês respondessem a questão número 1 da página 13 do caderno de atividades, que essa questão ela é referente ao conteúdo da nossa aula passada sobre o LHC e também sobre a nossa aula de hoje, Indústria e Tecnologia. Então, respondo a questão número 1 da página 13 do caderno de atividades. Após vocês responderem essa questão, tirem uma foto e enviem no grupo para verificação e também para eu colocar a presença de vocês, tá? Então é importante que vocês enviem essas atividades no grupo, porque nós precisamos colocar a presença de vocês, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, estou disponível, tá bom? Tenham um bom dia, um bom final de semana e até a nossa próxima aula.